A nível do absoluto, não existe bem e mal. Existe uma realidade que é imutável. Na visão dos Vedas, de Vedanta, a gente fala sobre 3 ordens de realidade. Uma é a ordem que para Vedanta é a principal, que é a realidade absoluta. Então, existe uma realidade que é imutável, que é absoluta, que já existia antes da criação, que continua existindo, que é a base de tudo e que não muda. É a verdade do sujeito e que é o que a gente precisa de entender. É livre do tempo. Existe uma realidade que é relativa. Então, essa absoluta, ela é chamada de a realidade Paramartika Sata. Ela tem um nome também. Existe uma realidade que é relativa. Vyavaharika Sata. Essa realidade relativa, ela é aquilo que nós todos estamos vendo. É esse universo, então nós estamos vendo o Sol, todos nós vemos o Sol da mesma maneira. Então o Sol, o meu corpo, as pessoas, os objetos, nós todos estamos vendo da mesma maneira. Então é chamada realidade relativa. Então, a nível relativo, a gente tem que dizer que existe bem e mal, pois a gente percebe o bem, existem leis para falar sobre isso, a pessoa que agiu inadequadamente, mal, ferindo as outras pessoas, né? De alguma maneira ferindo as outras pessoas, então é uma ação inadequada, a dharma é uma ação que não deve ser feita. Por que não deve ser feita? Não deve ser feita porque eu não gostaria que fosse feita comigo. Então ela é inadequada porque se eu fosse avaliar o que eu quero, eu diria que eu não quero isso. Mas por alguma confusão dentro de mim eu consigo fazer para com o outro. Então é causadora de sofrimento, é má nesse sentido, causadora de sofrimento para o outro. Ou então é uma ação boa, quer dizer, uma ação que causa o bem, a satisfação para outra pessoa. Agora, existe uma outra realidade, quer dizer, realidades com as quais a gente lida, né? E existe uma outra realidade que é subjetiva, quer dizer, aquilo que eu vejo e que a outra pessoa não vê. As minhas emoções, os meus sentimentos e as minhas motivações também. Quando a gente pensa a nível subjetivo e pessoal, a gente vê que aquela pessoa que está agindo de uma forma má, tá? Causando dano a outra pessoa, e a gente pode falar sobre esse dano de imensas formas, entre matar, ofender e mentir, né? Ela tem uma razão pessoal para fazer isso. Ela tem uma complicação, ela tem uma ignorância de realidades, e ela tem uma confusão pessoal, uma confusão em relação a si mesmo, à felicidade, ao ser feliz. Então, porque ela vive essa confusão emocional, ela vê como uma solução, como um impulso, como uma solução, agredir a outra pessoa. Então, esse mal causado, a gente pode olhar de 2 maneiras. A gente pode olhar o ato em si, é um ato mal, porque causa o dano, causa um sofrimento, mas se você for questionar a própria pessoa, você vai ver que o que produz esse ato mal é uma complicação, não exatamente o querer ofender ou magoar o outro, mas é uma complicação em que a pessoa não consegue ver claramente e acaba em defesa das suas próprias emoções, fazendo algo agressivo para outra pessoa. Então, existe, evidentemente, relativamente, existe o bem e o mal, mas subjetivamente, esse bem e o mal nasce, né, dentro da pessoa, ele nasce de uma confusão, de uma ilusão e de uma complicação muito grande emocional que leva a pessoa, antes de agredir, né, a defesa. Eu me sinto tão mal que eu acabo
agredindo a outra pessoa devido a essa sensação tão mal que eu sinto comigo mesmo. Como que a gente pode lidar com esse mal, né? Que seria a questão. Então, a gente sempre considera lidar com o mal como a ação destrutiva e o psicológico da pessoa, né? Então, a gente começa com os valores, tá? Então, a gente consegue entender muito claramente de que é muito importante, para mim, que as pessoas sejam honestas comigo, que as pessoas sejam sinceras, que as pessoas não me enganem e nem as pessoas mintam para mim. Isso, ninguém tem dúvida. Agora, em relação a outra pessoa, eu não tenho tanta clareza assim. Porque se eu vou dizer a verdade e a pessoa vai deixar de gostar de mim, ou ela vai me criticar, ou ela vai me queimar de alguma maneira, aí eu prefiro dizer uma mentira. Então, primeira coisa, a gente tem que entender a importância do valor, quer dizer, a importância da gente ter um alinhamento do que a gente entende, do que a gente fala, do que a gente faz. Porque é essa coerência que vai nos levar a agir melhor a nível da sociedade, né? A sociedade que eu digo é o relacionamento de duas pessoas, porque a gente sempre se relaciona com duas pessoas, não com uma multidão, né? Então, num melhor relacionamento, a gente tem que entender os valores, entender as necessidades da outra pessoa. Tanto quanto eu quero ser feliz, a outra pessoa também quer ser feliz. Então, entender de que maneira eu posso respeitar esse desejo dessa pessoa e não querer resolver o meu problema agredindo a outra pessoa. Então, tanto quanto a gente possa entender isso melhor, a gente vai poder agir melhor nós mesmos e ser uma inspiração para as outras pessoas. E até mesmo botar um limite de que, com essa incoerência dos seus valores, eu não consigo conviver e não quero conviver. Não tem uma outra forma, a gente tem que resolver conosco, né? Cada um consigo mesmo, do que uma solução para a sociedade.